Shalom, boa noite. Hoje eu quero comentar um tema com vocês. Qual foi o local escolhido por Deus de Israel, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, para ali habitar o seu nome? Escolheu sobre o Monte Sião, sobre Jerusalém. E isso, se nós formos para o Antigo Testamento, que é a Bíblia hebraica, e lá onde tem os pergaminhos em hebraico, em Jerusalém, nós podemos conferir isso. Quando Yahvé fala a Abraão, aparece Abraão, lá em Gênesis 22, ele pede um sacrifício. E este sacrifício é sobre o Monte Moriá, que posteriormente é o Monte Sião. Então, o Deus de Israel, ele tem um propósito sobre o Monte Sião. E quando nós vemos Moisés, em Deuteronômio 12, pergunta para Yahvé, aonde é o local que devemos adorar? Então ele fala, vou escolher um local. E este local é sobre o Monte Sião. Posteriormente, Salomão, Davi não consegue construir. Então Salomão constrói sobre o Monte Sião o primeiro templo, né? E posteriormente, depois de 470 anos aproximadamente, é destruído, né? No profeta Jeremias, porque o povo não estava de acordo com aquilo que Deus pediu. E posterior foi reconstruído o segundo templo, né? Pelo rei Ciro. E depois foi destruído no ano 70. Então, tudo isso ocorreu no Monte Sião. E quando nós vamos lá para Salmos, nós podemos ver Salmos 2:6, Salmos 122, Salmos 125, 131. Então, tudo que o salmista falava, de onde elevo meus olhos? Para o Monte Sião. Para onde Daniel orava? Para o Monte Sião. Então, o Deus de Israel que fez as proezas por Israel, o local que ele escolheu para ali habitar o nome dele é sobre o Monte Sião. Isaías 56 diz que será chamada casa de oração de todos os povos. Então, existe duas interpretações, né? Os israelitas, os judeus, falam da reconstrução do terceiro templo, descrita no livro de Ezequiel 42-48, né? E já a outra religião, o cristianismo, fala que é o anticristo. Mas eu oriento a estudar bem o Antigo Testamento, a Bíblia hebraica, para a gente poder entender. Mas o local escolhido por Deus de Israel, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, é sobre o Monte Sião. E as nações um dia subirão ali e o adorarão. Shalom, fica com Deus.